variáveis que interferem na maturação. São 3, tá? Eu tenho o tempo, eu tenho a temperatura e eu tenho a pressão. Essas são as 3 variáveis, tá? E o que vai acontecer é que, em função dessas 3 variáveis, eu vou ter alteração, tá, no comportamento das leveduras no tanque. Basicamente é isso, eu vou ter alteração do comportamento nelas. O que vai acontecer com elas? Por que é importante tempo? Quanto tempo que eu vou ter a levedura em contato com a cerveja, tá? Se eu tenho muito tempo de contato de levedura com cerveja, eu posso ter autólise. Muito tempo, o que é, Daniel? Mais do que 30 dias, por exemplo. Então, se eu estiver maturando uma cerveja mais de 30 dias, eu posso ter autólise. Principalmente se eu estiver falando de temperaturas mais altas. Quanto mais baixa, menor esse processo, quanto mais alta, pior, tá? Então, a temperatura também já está envolvida nesse aspecto. Quando eu tenho temperatura mais alta, eu tenho mais atividade, tá? Ali, tipo, abaixo de 4 graus, eu praticamente já não tenho mais atividade de leveduras, tá? Quando eu tenho choque térmico, ou seja, flutuações, alterações de temperaturas muito bruscas, eu posso ter estresse e liberação de compostos. Então, por exemplo, é muito clássico para as lagers, quando a gente vai para o lagering ali, então saindo dos 15 graus para ir lá para 0 e baixando meio grau, 1 grau por dia. Então, ir baixando essa temperatura aos poucos. Cervejeiro tem muita mania de fermentar 18 graus, passar para 20, 22 e quando chegar ali naquele final de maturação, 3, 4 dias de 22, boom, cold crash, joga para 0. Entende que quanto mais rápido a temperatura baixar, mais vão decantar tudo e a cerveja vai clarificar mais rápido. Em parte isso é verdade, mas esse choque térmico, esse abaixamento de temperatura muito acentuado, pode causar estresse em leveduras e elas liberarem compostos. Pensa o seguinte, dentro de uma célula de levedura tem vários compostos, muitos deles que são indesejáveis e em concentrações altas vão trazer aromas, sabores para nossa cerveja que não são interessantes. Se esses compostos ficam dentro da levedura e ela flocula, decanta e a gente tira, separa da cerveja, tá tudo bem. Se eu dou esse estresse e ela vai excretar esses compostos, saiu da levedura, onde que tá? Tá na cerveja. E aí, às vezes, dependendo da concentração, obviamente, eu posso sentir esses aromas, esses sabores. Então, baixar a temperatura de forma gradual, por exemplo, é um ponto bem importante nesse processo de maturação, tá? A terceira variável é a pressão. Então, se eu tenho muita pressão, eu também posso ter autólise. Para cervejeiro caseiro, balde, de fundo chato ali, fermentador pequeno, né, 50, 100 litros, a gente não tem pressão. A menos que, como eu falei para vocês, eu tenho um fermentador inox de 50 litros, onde eu deixo, né, é pressurizável, então eu consigo fermentar sob pressão. Mas no contexto geral é difícil a gente ter pressão em fermentação caseira. Já a fermentação em escala industrial, até uma fermentação que não fosse pressurizável, simplesmente o tamanho da coluna ali dos fermentadores inox, né, cônicos mais altos, já gera uma fermentação sob pressão. Então, por isso é muito mais importante nesses aspectos de controlar o tempo que a cerveja fica em contato com a levedura. Por isso, por ele ser cônico, por ter pressão, a lama de levedura vai para o fundo, a gente pode fazer purga de fermento e tal, e a gente vai tirando esse fermento que já foi para o fundo para não ter morte celular, para não ter autólise, e com isso a gente controla a liberação desses compostos, tá? Então essas são as 3 variáveis que são muito importantes: tempo, temperatura e pressão. Fala, cervejeiro, beleza? Se você gostou desse vídeo, fica sabendo que ele é só um pedacinho de uma das lives que eu apresentei na terça-feira aqui no canal do YouTube. Então, se você quer ter mais conteúdos como esse, quer participar das nossas lives toda terça-feira, 19h30, aulas ao vivo completas para você curtir e aprender mais sobre cerveja e melhorar cada vez mais a sua produção. Já curte esse vídeo se você gostou e, claro, se inscreve no nosso canal toda terça-feira, 19h30, a gente tem encontro marcado. Te espero. Valeu!